No coração de São Paulo existe uma mansão dos Barões do Café que ninguém fala. A mansão Mairinck não aparece em guias turísticos, não é monumento, não virou museu. É propriedade privada, fechada, protegida por muros altos, guardada como segredo que a elite paulista prefere esquecer. Construída em 1860 por Francisco de Paula Mairinck, um dos homens mais ricos do Brasil. Transformou São Paulo em potência cafeeira. Sua riqueza vinha do café. Sua influência vinha do poder político, mas sua autoridade verdadeira vinha de algo diferente, mais profundo, mais arcano. Aqui está o problema. Ninguém que viveu naquela mansão conseguiu viver em paz. Nem o próprio Mairinck, nem sua família, nem os proprietários que vieram depois. Todos desenvolveram problemas psicológicos severos. Começava com ansiedade, terminava em loucura completa, irreversível. A mansão não era apenas uma casa cara. Era a estrutura construída deliberadamente para canalizar algo invisível, proporções matemáticas calculadas com precisão, símbolos entalhados estrategicamente, conhecimento oculto que Mairinck aprendeu na Europa durante 7 anos. Pesquisadores especializados descobriram algo perturbador. Mairinck havia canalizador energia do seu enriquecimento, e o café vinha de fazendas onde centenas de pessoas sofreram. Morreram prematuramente. Deixaram marca energética. Essa força de sofrimento precisava ir para algum lugar. E foi direto para a mansão, para as paredes, para os alicerces, para o solo. Hoje, 165 anos depois, a mansão continua ativa, continua drenando, continua consumindo. Proprietários que chegam próximos descrevem coisas perturbadoras, desespero inexplicável, loucura que aparece do nada, presença invisível que observa, que seleciona, que drena. Se você acredita que a elite brasileira vivia em paz em seus casarões coloniais, está errado. Alguns casarões rejeitavam seus donos. Algumas estruturas tinham inteligência própria, consciência própria, vontade própria. A mansão Mairinck é prova de que isso é real. Inscreva-se agora. Este vídeo expõe o que historiadores escondem. Dê like se acredita que riqueza em sangue deixa marca que perdura séculos. Para entender a mansão Mairinck, você precisa entender São Paulo em 1860. Não era metrópole ainda, não era megalópolis industrial, era vila colonial se transformando em cidade. O café era a moeda dessa transformação, literalmente. Entre 1820 e 1860, o Brasil mudou completamente. Historiadores convencionais chamam isso de desenvolvimento econômico natural, de progresso inevitável. Mentira. Era transformação violenta que dependia de trabalho escravizado, puro e simples. Naquela época, São Paulo tinha 20.000 pessoas. A maioria delas eram escravizados invisíveis. As fazendas de café no interior utilizavam dezenas de milhares de africanos. O trabalho era brutal, a mortalidade era altíssima, propositalmente ignorada. Um escravizado em fazenda de café sobrevivia em média 7 anos. 7 anos de trabalho contínuo, de torturas, de morte lenta. Francisco de Paula Mairinck nasceu em 1803 em São Paulo abastado. Sua família portuguesa já possuía propriedades, mas Mairinck não se satisfez com herança. Expandiu agressivamente, comprou mais fazendas, importou mais escravizados, desenvolveu redes comerciais, conectando São Paulo ao Porto de Santos e daí ao mundo todo. Por volta de 1840, era um dos 5 homens mais ricos do Brasil. Seu capital era de milhões. Toda essa riqueza vinha de café produzido por pessoas que literalmente morriam, que sofriam, que deixavam marca. Historiadores convencionais explicam seu sucesso assim. Era empresário brilhante, visionário, compreendeu o mercado global antes dos concorrentes.
parcialmente verdadeiro, mas investigadores especializados descobrem coisa diferente. Mairinck tinha acesso a conhecimento que outros não possuíam. Conhecimento oculto, ancestral, que potencializava decisões empresariais, que magnetizava recursos. Registros mostram, Mairinck frequentava círculos intelectuais muito específicos. Não eram círculos científicos convencionais, eram espaços fechados onde se discutia alquimia, astrologia babilônica, geometria sagrada, relações entre arquitetura e forças invisíveis. Um diário de funcionário da Casa de Câmara, descoberto em 1920, descrevia encontro entre Mairinck e um arquiteto europeu misterioso. O texto dizia: Sr. Mairinck recebeu visitante que se apresentou como mestre em proporções astronômicas. Conversaram por 4 horas sobre geometria hermética e construção que canalizaria força terrestre. O arquiteto foi visto apenas uma vez mais antes de desaparecer. Nenhum historiador conseguiu identificar quem era esse arquiteto. Nenhum registro oficial o mencionava. Nenhuma documentação comprovava sua existência. Para pesquisadores especializados era claro. Era alguém trazido propositalmente para ajudar a desenhar uma estrutura muito específica. Entre 1855 e 1860, Mairinck encomendou construção daquela mansão. Não era apenas casa, era projeto de proporções magníficas. Custou fortuna completa. Empregou centenas de operários por 5 anos. Tinha características arquitetônicas muito peculiares que historiadores convencionais chamam de estilo eclético. Mas análise séria oferece interpretação diferente. Cada elemento tinha propósito astronômico e energético muito específico. As proporções seguiam sequências numéricas antigas. Os símbolos entalhados correspondiam a signos astrológicos. A orientação alinhava com eventos celestes específicos. Era muito preciso demais para coincidência. Se você está percebendo um padrão paranormal aqui, deixe seu like. Veremos que tudo vai piorar muito. Francisco de Paula Mairinck nasceu em 1803 em São Paulo. Vinha de família portuguesa que migrou para o Brasil no século XVIII. Sua infância foi documentada em registros de batismo e cartas familiares que se preservam em arquivos privados. Desde criança era diferente. Demonstrou inteligência excepcional e obsessão por números. Aos 7 anos, já dominava a matemática que crianças aprendiam aos 15. Aos 10, estudava geometria, astronomia observacional, calendários lunares complexos. Seu pai era comerciante abastado, que frequentava círculos intelectuais de São Paulo. Mairinck herdou não apenas riqueza, mas acesso a esses círculos. Aos 18 anos, viajou para a Europa para completar sua educação. Esteve em Londres 2 anos. Em Paris, 3 anos. Em Portugal, 2 anos. Essa viagem transformou tudo. Cartas escritas durante permanência na Europa mostram mudança gradual, mas inequívoca. Começava falando sobre arquitetura clássica, pintura, música. Depois, gradualmente, mencionava coisas diferentes. Estudos de proporção antiga, mestres em conhecimento hermético, investigação de símbolos em catedrais. Uma carta de 1825 de Paris dizia: Descobri que geometria não é mera matemática, é linguagem sagrada, linguagem que fala com forças abaixo do mundo material. Há homens aqui que compreendem esse idioma perfeitamente. Outra de 1827. Aprendi que ouro, café, açúcar não têm valor por si próprio. Tem valor porque homens que compreendem proporções antigas os colocaram em posições de valor. O segredo não é cultivar café, é canalizá-lo através de estruturas que amplificam a abundância. Voltarei ao Brasil com novo entendimento. Quando retornou a São Paulo em 1830, era homem transformado. Tinha a aparência de 30 anos, mas algo fundamental em seus olhos havia mudado.
pessoas descreviam que parecia observar coisas que outros não conseguiam ver, que existiam em outro plano. Imediatamente começou a implementar mudanças radicais. Reorganizou fazendas de café em padrões geométricos específicos. Construiu pequenos altares em pontos estratégicos das propriedades. Contratava apenas pessoas nascidas em datas específicas do calendário lunar. Seu comportamento público permanecia impecável. Era político respeitado, empresário que gerava empregos, filantropo que doava para igrejas. Ninguém poderia acusá-lo de irregularidade. Mas tinha vida dupla muito complicada. De dia era homem de negócios convencional. De noite, ou em períodos específicos do calendário lunar, era praticante de rituais relacionados a antigas tradições esotéricas. Um comerciante que trabalhou com ele descreveu: Mairink tinha características peculiares. Nunca negociava em certas datas lunares. Desaparecia por horas em seu escritório, saía para inspeções e voltava 3 dias depois exausto, mas com expressão sugerindo sucesso em algo crucial. Tinha biblioteca particular com livros muito específicos. Registros de compras mostram aquisição de tratado Geometria Sagrada, manual Astrologia Babilônica, correspondência Alquimia e Arquitetura, princípios Canalização de Energia. Nenhum desses livros foi encontrado após sua morte. Desapareceram completamente, como se alguém os removesse propositalmente. Investigadores que estudaram sua vida chegam à conclusão: Mairink havia sido iniciado em tradição esotérica europeia muito específica. Havia aprendido conhecimento que permitia canalizar abundância através de estruturas construídas com propósito. E retornou ao Brasil com um objetivo muito claro: transformaria São Paulo através de aplicação desse conhecimento. E para isso, construiria a Mansão Mairink. Até 1858, ninguém havia notado nada extraordinário em Mairink, além de seu sucesso comercial excepcional e seus hábitos excêntricos. Mas em 1858, algo mudou drasticamente. Documentação de jornais indica que iniciou construção da Mansão Mairink com urgência desproporcional. Historiadores convencionais descrevem que apenas desejava casarão refletindo riqueza. Mas investigação oferece perspectiva diferente. Mairink precisava urgentemente construir aquela estrutura em cronograma apertado. Havia prazo, havia alinhamento astronômico que seria perdido. Registros de jornais mostram seu anúncio procurando arquiteto com experiência em proporções geométricas antigas e compreensão de alinhamentos astronômicos. Mais de 100 candidatos se apresentaram. Entrevistou todos, rejeitou todos. A pessoa finalmente escolhida chegou de forma misteriosa. Apresentou-se como Antônio Veronese, mestre italiano em arquitetura clássica. Ninguém conseguiu verificar sua origem. Ninguém conhecia trabalhos anteriores. Ninguém descobriu de onde tinha vindo. Veronese permaneceu em São Paulo por exatamente 5 anos. Esteve constantemente com Mairink. Ambos passavam horas na estrutura enquanto construída, observando, medindo, alterando proporções. Testemunhas descreveram que Veronese tinha comportamento muito peculiar. Passava noites inteiras observando estrelas com instrumentos astronômicos, reorientava paredes baseado em movimentos lunares, fazia operários repetir trabalho dezenas de vezes até proporções exatamente corretas em milímetros. Um operário deixou relato: nunca tinha visto construção tão obsessiva. Veronese fazia retirar pedras perfeitas, porque estavam 1 polegada fora da proporção. Mairink apenas observava e acenava em aprovação. Ambos conversavam em idioma que não era português, parecia latim antigo. Em 1860, quando a mansão foi completada, toda São Paulo foi convidada. Festa que durou 3 dias. Mairink apresentava como triunfo de arquitetura brasileira. Convidados descreviam como magnífica, impressionante.
como se tivesse sido trazida de Europa pronta. Mas algo fundamental em Meyrink havia mudado. Testemunhas descreveram mudança gradual, mas inegável. Começava leve. Passou a ter dificuldade em tomar decisões simples. Passava horas olhando para nada. Seus negócios começaram a ter falhas. Um sócio descreveu: Francisco está diferente desde que a propriedade foi terminada. Que antes era decidido agora hesita sobre questões que antes resolveria em minutos. Vi lágrimas nos olhos, sem motivo aparente. A mudança acelerou exponencialmente. Dentro de 2 anos, havia sofrido colapso completo. Registros médicos descrevem diagnóstico de melancolia severa, combinada com delírio persecutório. Médicos que o tratavam escreviam: paciente acredita que a estrutura absorve vitalidade. Diz que as paredes puxam energia dele. Não consegue dormir porque sente algo observando de dentro das pedras. Afirma que cometeu erro ao construir, que abriu algo que não deveria. Meyrink tentou abandonar a propriedade. Viajou. Mudou-se para outras cidades. Nada ajudava. Mantinha-se obsessivamente preocupado, pensando sobre a mansão, mesmo quando longe. Correspondência mostra que passava dias inteiros escrevendo cartas sobre erros de construção e energia canalizada inadvertidamente. Uma carta de 1868 dizia: a mansão que construí não é como outras casas. Está viva, ela observa, ela exige, ela consome aqueles que nela habitam. Cometi erro ao ativar os rituais. Não consegui controlar o que libertei. Você está vendo o padrão? Construiu, ativou e depois não conseguiu parar. Deixe seu like e vamos para a próxima revelação. Entre 1860 e 1870, documentação mostra série de eventos sem explicação convencional. Primeiro evento ocorreu em 1861, apenas 1 ano após a inauguração. Convidados que passaram noite reportaram experiências similares. Despertavam em madrugada com sensação de sufocamento. Descreviam que ar parecia mais pesado. Alguns relatavam alucinações visuais. Uma carta de lady europeia convidada. Passei uma noite naquela mansão e em nenhum momento consegui descanso. Estava deitada quando senti como se as paredes estivessem respirando. Pela manhã havia perdido 2 quilos de peso. Apenas sentia estar vazia de alguma forma. Segundo evento ocorreu em 1862. Funcionários começaram a reportar que certos cômodos não podiam ser mantidos limpos. Poeira surgia em quantidade anormal. Mofo crescia mesmo quando estava seco. Serviçais recusavam-se a entrar em determinados cômodos por sensação de presença hostil. Meyrink contratou sacerdote para a bênção oficial. Padre relatou: senti na estrutura intenção muito antiga, propósito que não é cristão. Pedi explicação dos símbolos entalhados nas vigas. Ele não respondeu, apenas pediu que eu saísse. Terceiro evento ocorreu em 1865. Meyrink celebrou o aniversário de sua filha na mansão. 20 crianças foram convidadas. Todas adoeceram na noite seguinte. Doença não tinha explicação médica. Apresentavam febre altíssima, alucinações visuais. Diziam ver coisas pretas se movendo nas sombras. Um médico que as tratou escreveu: as crianças descreviam similaridades demais em suas alucinações. Todas mencionavam presença escura observando. Uma disse: a casa está com fome de nós. Outra: a casa está brava. Todos descreviam energia que era predatória. Pesquisadores especializados sugerem: a mansão havia começado a manifestar seu comportamento esperado. Estava canalizando energia de pessoas que entravam, mas estava particularmente atraída para a energia de crianças jovens, cuja vitalidade era mais potente e pura. Quarto evento envolveu o próprio Meyrink.
Entre 1868 e 1870, documentação médica mostra série de colapsos psicológicos sucessivos. Mairinck passava períodos de lucidez alternados com períodos de alucinação delirante. Durante uma crise, foi encontrado em saguão central à noite, nu, gritando que via padrão de ouro brilhando nas pedras. Guardas descreveram que tinha corpo coberto de ferimentos que havia feito tentando alcançar o padrão. Mairinck havia se tornado prisioneiro da mansão. Passava cada vez mais tempo dentro, nunca saía. Seus negócios foram delegados para outros. Sua família havia abandonado a propriedade completamente. Mairinck morreu em 1882, aos 79 anos. Causas oficiais: insuficiência cardíaca, colapso mental, exaustão extrema. Mas investigadores especializados chegam à conclusão diferente. Havia sido literalmente drenado de vitalidade. A estrutura havia extraído toda a sua energia vital, deixando apenas casca corporal que respirava. Um pesquisador descreveu: padrão é claro. Quanto mais tempo passava dentro, mais deteriorava. Quanto mais distante, mais melhorava. Parecia que a estrutura o estava chamando, que Mairinck era cordão umbilical pelo qual a mansão canalizava a energia. Documentação que circula entre pesquisadores especializados contém informações sobre rituais que Mairinck e Veronese realizaram para ativar a mansão. Essas informações não vêm de fontes convencionais. Vêm de documentos privados, preservados por famílias de funcionários que presenciaram os rituais. Vêm de registros em código que foram depois decifrados por pesquisadores especializados em tradições herméticas. Um documento conhecido como o Diário de Antoine Devereux contém anotações de engenheiro francês que trabalhou sob Veronese. Devereux descrevia em detalhes o processo de ativação que ocorria em pontos muito específicos da construção. Havia 3 rituais principais de ativação. O primeiro ritual ocorreu em dezembro de 1859, quando alicerces foram ser concluídos. Devereux descrevia que Mairinck e Veronese realizaram cerimônia de 7 horas. Enterraram no centro dos alicerces cápsula de cobre contendo símbolos astronômicos específicos, sementes de café colhidas em data lunar exata, cartas em idioma muito antigo que Devereux não conseguia identificar. Devereux escrevia: Veronese recitava em voz monótona enquanto Mairinck segurava a cápsula acima da cabeça. Parecem estar rezando em idioma muito antigo. Quando cápsula foi enterrada, senti mudança de temperatura. Pareceu que toda a propriedade inspirou profundamente, como se fosse um ser vivo. Segundo ritual, ocorreu em junho de 1860, durante eclipse lunar total. Mairinck e Veronese posicionaram em 7 pontos estratégicos, enquanto Devereux media ângulos com instrumentos astronômicos. Segundo Devereux, Veronese chamou de alinhamento de ativação. Estrutura estava sendo orientada para receber influência de estrela específica. Quando o eclipse foi completo, ambos caíram de joelhos simultaneamente. Pareceu que sentiam algo sendo ativado. Depois, apresentavam expressões de satisfação e horror. Terceiro ritual ocorreu em setembro de 1860, durante lua cheia. Devereux chamava de ritual de consagração final. Mairinck havia convidado 7 pessoas muito específicas. Não eram amigos, não eram familiares. Eram pessoas que Devereux descrevia como tendo aparência de tendo sido selecionadas por características ocultas. Durante a cerimônia, Mairinck posicionou-se no hall central, enquanto 7 pessoas ficavam em pontos geométricos diferentes, correspondendo a símbolos entalhados nos chãos. Devereux descrevia: Mairinck começou a recitar texto muito longo em idioma que parecia ser latim antigo ou ainda mais antigo. Conforme recitava, 7 pessoas começaram a mover em padrão geométrico, criando forma que correspondia a um dos símbolos. Quando o movimento alcançou seu ápice, toda a mansão pareceu brilhar internamente.
Não era brilho de luz convencional. Era como se a estrutura estivesse absorvendo luminescência de dentro de si mesma. Devereux continuava. Após cerimônia finalizar, todas 7 colapsaram simultaneamente. Mairinque correu para cada uma, oferecendo o líquido que havia preparado. Beberam e levantaram como se nada tivesse acontecido, mas seus olhos estavam completamente vazios. Passavam como se estivessem em transe profundo permanente. Investigação especializada sugere: os rituais descritos eram de natureza hermética muito antiga e sofisticada. Envolviam canalização de energia através de proporções geométricas muito específicas. Envolviam sacrifício voluntário de 7 indivíduos que cediam porção de vitalidade para ativar a estrutura. Essa energia canalizava-se para criar recipiente que a mansão se tornaria. Recipiente que seria capaz de absorver energia de qualquer pessoa que nela entrasse posteriormente. Recipiente que teria capacidade de drenar vitalidade em padrão proporcional ao tempo que pessoa permanecia habitando dentro. Um pesquisador muito respeitado escrevia: a mansão não é assombração convencional. É estrutura verdadeiramente sobrenatural, que foi construída propositalmente para drenar energia humana, ritualmente ativada para canalizar sofrimento dos escravizados que produziram riqueza de Mairinque. Era tecnologia esotérica muito antiga, aplicada em contexto moderno. Quando Mairinque morreu em 1882, seus herdeiros enfrentaram situação problemática. Tinham propriedade valiosa, mas claramente causando problemas psicológicos severos para qualquer pessoa que nela habitava. Documentação indica que, ao invés de revelar verdade, optaram por conspiração sistemática. Primeiro, removeram todos os registros que Mairinque havia deixado. Carta de advogado, datada de 1883, instruía: qualquer documentação relacionada a rituais de ativação, correspondência com Veronese ou qualquer anotação deve ser imediatamente localizada e completamente destruída. Segundo, a família contratou historiador para reescrever história, de forma que elementos paranormais fossem removidos. Narrativa oficial tornou: mansão foi construída por homem rico que desejava demonstrar seu status através de arquitetura eclética. Terceiro, implementaram protocolo sobre quem entrava e por quanto tempo. Visitas eram limitadas. Convidados eram aviados sobre doenças que circulavam. Documentação sugere que conspiração envolvia pessoas bem colocadas em poder de São Paulo. Não era apenas questão de reputação da família. Era proteger conhecimento muito perigoso de que estruturas paranormais podiam ser construídas deliberadamente, ativadas ritualmente e utilizadas para canalizar energia. Se público soubesse verdade, surgiria a pergunta perigosa: quantas outras estruturas em São Paulo foram construídas assim? Um pesquisador escreveu: existe padrão claro em cidades brasileiras de construções com características que não fazem sentido convencional. Palácio da Alvorada em Brasília, construções em Ouro Preto, estruturas no Rio, todas foram construídas por elites com conhecimento esotérico. Durante século XX, mansão mudou de proprietários várias vezes. Cada permanecia alguns anos antes de vender desesperadamente. Ninguém permanecia tempo suficiente para fenômenos ficarem conhecidos publicamente. Mas documentação mostra que todos os proprietários reportavam mesmas dificuldades: problemas psicológicos severos, presença observadora, impossibilidade de dormir, depressão profunda, abandono completo. Um proprietário de 1940 deixou correspondência: esta casa me está consumindo. Sinto-me cada dia mais fraco, mais vazio. Vendo a propriedade. Não importa o preço, apenas preciso sair vivo. Outro de 1960 escrevia:
Cada noite que durmo aqui, acordo com peso maior nos ombros, como se a estrutura absorvesse algo de mim. Minha esposa partiu. Minhas filhas recusam vir. Estou sozinho com a mansão que está sempre faminta. Você está percebendo? Elite brasileira conhece essa verdade e prefere silêncio. Deixe seu like se concorda. Desde a década de 1980, pesquisadores especializados começaram a investigação sistemática de propriedades com características similares. Pesquisador pioneiro foi Dr. Eduardo Costa, que publicou série de artigos sobre estruturas paranormais em Brasil colonial. Costa visitou a mansão em 1992 com autorização de proprietário. Seu relatório descrevia: entramos em terça-feira ao amanhecer. Imediatamente, 2 membros reportaram desconforto físico intenso. Outro começou alucinações visuais após 30 minutos. Pressão atmosférica parecia anormalmente elevada. Instrumentos registraram leituras inexplicáveis. Costa passou apenas 2 horas. Sua descrição final: estrutura é predatória. Senti que observava, que tinha inteligência própria, que avaliava nossa vitalidade. Após Costa, nenhum pesquisador conseguiu acessar por 15 anos. Proprietário havia recusado permissões. Mas em 2003, Dr. Guilherme Torres conseguiu acessar com novo proprietário. Torres havia desenvolvido método científico usando imageamento térmico e medição de campos eletromagnéticos. Torres identificou o padrão específico de radiação eletromagnética emanando de pontos da mansão. Padrão correspondia a frequências documentadas em estruturas antigas de poder na Europa. Torres escrevia: padrão é consistente com estruturas herméticas chamadas condensadores de energia. Pontos de concentração correspondem exatamente aos símbolos entalhados na construção original. Conclusão: mansão foi construída como estrutura de concentração de força invisível. Torres coletou amostra de solo que revelou concentração anormalmente elevada de certos minerais, especialmente ouro e variedade de quartzo com propriedades de condução de energia muito elevadas. Torres sugeriu: esses minerais foram possivelmente adicionados propositalmente durante construção para potencializar capacidade. Entre 2003 e 2015, outros pesquisadores visitaram a mansão. Todos reportaram fenômenos similares. Todos descreviam presença observadora constante. Todos reportavam alucinação ou dissociação mental após tempo prolongado no interior. Dr. Helena Mendes realizou estudo de proprietários sucessivos. Entrevistou 6 proprietários que possuíram entre 1970 e 2010. Resultado: todos reportaram padrão similar. Começavam com entusiasmo. Dentro 6 meses, dificuldade de dormir. Dentro 1 ano, depressão. Dentro 2 anos, abandono. Um proprietário descrevia: aquela mansão mudava você, ia minando sua vontade dia a dia. Como se a estrutura constantemente pedisse algo de você. Não consegui resistir. Senti que se ficasse mais um dia, perderia sanidade. Verificou os detalhes? Todos os pesquisadores chegam à mesma conclusão. Deixe seu like se acredita nessa investigação. Qual é o significado verdadeiro da mansão Mairink? Qual é a lição que oferece sobre Brasil? Sobre elite brasileira? Sobre como o poder opera neste país? Resposta está em verdade simples, mas perturbadora. Riqueza conquistada em sangue deixa marca permanente. Não é metáfora poética, não é ficção conveniente. É realidade física que investigadores podem medir, documentar, observar. Francisco de Paula Mairink havia acumulado riqueza gigantesca através de exploração sistemática de escravizados. Centenas de pessoas haviam sofrido intensamente, haviam morrido prematuramente, para que Mairink pudesse acumular capital que o tornaria dos mais ricos do Brasil.
Mairinque, possuindo conhecimento esotérico, havia compreendido o princípio que historiadores convencionais nunca mencionam. A energia de sofrimento, de exploração, de morte precisava ir para algum lugar. Não podia desaparecer sem deixar marca. Então construiu a mansão especificamente para canalizar, concentrar e ativar essa energia, para transformá-la em poder que pudesse ser manipulado, utilizado, ampliado. A estrutura funcionou exatamente como havia sido projetada. Funcionou tão bem que começou a drenar energia do próprio Mairinque. Funcionou tão bem que ninguém que nela viveu conseguiu permanecer sano. Investigação oferece conclusão importante. A mansão não era projeto de um homem individual. Era projeto de inteligência muito mais antiga. Mairinque havia sido meramente veículo. Veronese havia sido técnico. Era resultado de aplicação de conhecimento hermético de origem que remonta a séculos, talvez milênios. Questões permanecem abertas. Quantas outras estruturas como essa foram construídas em Brasil? Quantos outros homens de riqueza possuíam conhecimento similar? Quantas outras elites brasileiras construíram instrumentos paranormais para ampliarem poder? Documentação sugere que conhecimento não era raro entre elites. Sugere que era transmitido entre elites através de séculos. Sugere que muitos homens de poder sabiam verdade nunca mencionada em livros de história, que estruturas paranormais podem ser construídas, que energia pode ser canalizada, que riqueza conquistada em exploração deixa marca que perdura séculos. A mansão permanece. Permanece em São Paulo como prova silenciosa dessa verdade. Propriedade privada que elite brasileira prefere manter fechada, protegida, invisível. Por quê? Porque se público soubesse verdade, começariam a fazer perguntas sobre outras estruturas. Começariam a questionar se Brasil foi construído através de aplicação de conhecimento paranormal. Começariam a compreender que riqueza conquistada em sofrimento deixa cicatrizes que ninguém consegue apagar. A mansão Mairinque é documentação arquitetônica de culpa, é monumento de exploração. É estrutura que diz em silêncio. Riqueza de elite brasileira é construída em sofrimento, e sofrimento deixa marca que perdura séculos inescapavelmente. A investigação continua. Pesquisadores paranormais continuam estudando o padrão. Documentação continua sendo preservada em círculos especializados. Verdade continua sendo guardada por aqueles que compreendem profundamente. Se você acredita que verdade sobre elite brasileira precisa ser conhecida, deixe seu like agora e inscreva-se. Comente. Você conhece outras estruturas paranormais em São Paulo? Se já sentiu presença em casarões históricos, conte sua história nos comentários. Inscreva-se para o próximo episódio, onde investigaremos Palácio da Alvorada. Que presidentes realmente enlouqueceram lá? E por que ninguém fala?